O evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Nós estamos começando uma série de mensagens maravilhosa. Sabe, toda igreja nova tem o desafio de fazer bases sólidas. A gente nunca começa uma construção a partir das paredes. A gente sempre começa uma construção a partir dos fundamentos, dos pilares, das colunas. E nós estamos muito preocupados quais são os fundamentos da nossa igreja. Para isso, para cuidar disso, para mostrar quais são os fundamentos da nossa igreja, é que nós fizemos essa série de mensagens. E a primeira mensagem a gente vai falar sobre ensino. Aliás, nós vamos falar sobre 4 pilares: ensino, serviço, proclamação do evangelho e comunhão. Esses são os 4 pilares que sustentam a nossa igreja. Então, eu queria convidar para isso o pastor Oséias, que vem aqui na frente para ministrar o nosso coração. Hoje é ele que vai nos trazer a palavra. Graça e paz, irmãos. Eu imagino que vocês tenham descansado bastante no feriado e hoje estejam dispostos a me escutar aí por 3 horas. Tá bom? Brincadeira, gente. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Aliás, capítulo 2, versículo 42 em diante. Todos acharam? Diz assim a palavra: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com toda a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Feche os seus olhos. Se a coordenação aí da imagem puder deixar essa imagem, é importante para a gente ir assimilando o que a gente vai falar. Pai, nós te louvamos por essa manhã graciosa, pela tua palavra, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que faca alguma de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós te louvamos porque a tua palavra é viva. A tua palavra, ela nunca volta vazia pelo objetivo para o qual ela foi enviada. Nós te louvamos porque em tempos de escuridão, de engano, de perdição, de domínio das trevas, a tua palavra é para nós luz. Que rogamos, ó Deus, que a tua palavra traga lucidez, iluminação, discernimento nesses tempos tenebrosos, onde há tanta discrepância da tua palavra, tanto distanciamento, tanta gente sem saber para onde caminhar, querendo se encontrar. Mas hoje rogamos que a tua palavra nos norteie, nos traga de volta para aquilo que de fato é o teu evangelho, e que haja no seio dessa igreja amor pela tua palavra, desejo de conhecê-la, desejo de crescer, se enraizar e se fundamentar nos ensinos dos profetas e dos apóstolos, e que a tua palavra seja sempre para nós saborosa, seja sempre para nós desejada, que nosso coração esteja sempre ávido por ela. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que nós lemos é um retrato resumido da igreja chamada primitiva.
Mas eu queria iniciar dizendo que a igreja primitiva ela não é perfeita. Aliás, há um mito entre nós de que a igreja primitiva é uma igreja perfeita, sem rugas, sem erros, sem equívocos. Mas isso faz parte de uma má leitura, de uma má compreensão das Escrituras. Porque, de fato, quem lê com atenção, quem lê com entendimento e lucidez, percebe claramente que, conquanto a igreja de Jerusalém, no seu nascedouro, fosse uma igreja cheia de poder, avivada, na leitura de Atos nós percebemos alguns equívocos muito claros e evidentes nela. E não só nela, mas nas igrejas que foram frutos dessa expansão do evangelho pelo mundo. Se não, observem que já no capítulo 5 houve um escândalo na igreja porque Ananias e Safira não souberam lidar bem com a questão financeira. Você caminha e chega no capítulo 9 e percebe que é uma igreja também desconfiada com aquele Saulo que a perseguia, mas que se convertera e que agora estava disposto a morrer pela causa de Cristo. Você chega no capítulo 10 e vê o moralismo de Pedro, resistindo pregar ao centurião, a Cornélio. Você caminha mais e no capítulo 13 você percebe um distanciamento de João Marcos da equipe que estava em viagem missionária, o que iria ocasionar mais na frente uma ruptura de caminhada entre Paulo e Barnabé. Já no capítulo 15, percebe-se que há uma discussão acerca de um tema que para nós hoje é tão banal e que naqueles dias foi suscitada a questão da circuncisão. Teve que haver um concílio e no capítulo 15 foi decidida, e a voz mais significativa, a de Tiago, que finalizou a questão. Mas isso é só para não falar nas outras igrejas do Novo Testamento. Você, por exemplo, olha para Coríntios e vê uma igreja com dissensão, com divisionismo, com estrelismo, com escândalos os mais variados, com incesto, com falta de educação no comportamento da ceia. Você olha para a igreja de Colossos e de Filipos, são igrejas que recebem uma influência muito forte do gnosticismo, e Paulo tem que tratar essa questão. Você segue adiante e percebe que não só Coríntios, Gálatas, Filipenses e Colossenses, mas também Tessalonicenses. Os Tessalonicenses haviam uma obsessão pela parousia, pela segunda vinda de Cristo, e Paulo trata também essa questão. As duas igrejas mais equilibradas, pelo menos aos meus olhos, são a igreja de Éfeso e a de Romanos. A de Éfeso, o livro de Efésios, na verdade, não trata muito da comunidade, mas é uma exposição de Paulo do que seria de fato uma igreja, comunidade da graça, baluarte da verdade, enfim, tudo quanto Paulo imaginava que fosse uma igreja, e ele faz sérias recomendações, mas nada que tinha a ver com a comunidade em si. E a outra é a de Romanos. Fora essas, as outras igrejas tinham problemas. Mas, apesar e no entanto de esses problemas serem detectados, o texto que nós lemos, que é um retrato resumido da igreja primitiva, se ela não era perfeita, ela nos ensina quase tudo que precisamos para sermos uma igreja sadia, viva e cheia do Espírito Santo. Porque essa igreja, onde acontece a impressionante dinâmica do Espírito, a gente percebe como ela foi gestada, como ela foi gerada por obra do Espírito. Estavam todos reunidos no cenáculo, quando de repente um vento impetuoso soprou poderosamente e eles falaram em várias línguas e ficaram todos cheios, borbulhantes da graça e do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Aqueles que estavam ali ao redor ficaram atônitos, sem saber o que de fato significavam aquilo, acharam até que eles estivessem embriagados. E Pedro então se levanta, ergue a sua voz,
prega com ousadia e com intrepidez, e eles são compungidos e se arrependem e se entregam, e cerca de 3.000 almas se convertem. E essa igreja vai caminhando, e nós vemos curas, libertações, manifestações as mais diversas do Espírito. Você chega no capítulo 3, vê um homem que estava há anos e anos aleijado, pedinte na porta do templo, e recebe o poder, o dunamis da graça de Deus, e é curado. Ele entra no templo alegre, saltitante, comemorando aquela intervenção do Espírito em sua vida, e desfruta da possibilidade de andar. E todos os milagres vão acontecendo. Dorcas é ressuscitada. A sombra dos apóstolos manifesta a graça e a intervenção do Espírito, curando pessoas. Mas não é apenas essas manifestações de línguas, de milagres, que chamam a atenção de Lucas, como sendo esses os pilares, os fundamentos que deveriam guiar aquela igreja, que aliás guiava aquela igreja. Lucas, graças a Deus, não vê apenas esse falar em línguas estranhas como sendo a característica fundamental de uma igreja cheia do Espírito Santo, e graças a Deus por isso. E Lucas olha, percebe e trata de alguns fundamentos nesse texto que nós lemos. Mas a gente vai caminhando no texto de Atos e percebe que na narrativa de Lucas há uma atenção toda especial quanto ao crescimento da igreja. Lucas parece querer mostrar para nós que o crescimento da igreja estava atrelado a alguns fundamentos, a alguns pilares. E essa é a preocupação do nosso pastor Thomas, no desejo que a igreja cresça, que floresça, que seja cara para o mundo, mas que faça isso sobre 4 pilares básicos, quais sejam a pregação, o querigma, o ensino, o didaquê, a palavra, a koinonia, onde nós convivemos e nos tornamos de fato igreja, e a diaconia, o serviço. Eu, nesta hora, quero iniciar uma reflexão sobre o significado do ensino, da palavra naquela comunidade. Porque essa é uma comunidade, como diz o texto que nós lemos, que ela perseverava no fundamento dos apóstolos. Ela era uma igreja que sabia a importância da palavra. Mas é interessante que nós entendamos o contexto de tudo que nós lemos em Atos, para tentar sintonizar, para tentar colocar as coisas dentro de uma compreensão mais clara, para perceber o que de fato aconteceu. Ora, essa igreja era uma igreja que inicialmente estava ali no cenáculo 120. Ela foi engravidada, houve uma intervenção do Espírito, e todos cheios do Espírito falaram em outras línguas. De repente, as pessoas começam a olhar para essa igreja e dizer: olha, igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que fala em outras línguas. E aí a gente percebe que há muitas igrejas que não têm fundamentos sólidos. Não tenho nada contra isso. Graças se manifestem entre nós e que o povo possa falar em línguas. Mas isso não revela a solidez, isso não revela a maturidade, isso não revela uma igreja que de fato é orientada, fundamentada por Cristo Jesus. E Lucas nos diz que há outros 4 pilares muito mais significativos. E um deles é o ensino da palavra dos apóstolos. E essa, portanto, era uma igreja cheia do Espírito, mas era uma igreja em cujo meio o estudo da palavra era praticado com profundidade. Essa igreja comprometida com a Escritura. É a igreja que entende que a palavra é primordial. É a igreja cuja teologia não é sociológica, cuja teologia não é filosófica, cuja teologia não é antropológica, mas é básica e essencialmente bíblica.
Ainda que todas essas coisas sejam adendos, que possam contribuir, que possam somar, mas ela é guiada, orientada e fundamentada na palavra. É a igreja que faz da palavra a juíza das ideologias. Ela é criativa, ela é inventiva, ela é alegre, ela ganha a simpatia do povo, mas ela faz tudo isso dentro dos limites da palavra. A palavra é o ponto de vista. A palavra é o ponto de partida. A palavra é o ponto de apoio. A palavra é o ponto de chegada. A palavra é o chão onde ela anda e onde ela quer chegar. São os referenciais da palavra que norteiam, portanto, esta igreja. E sabe, irmãos, nós estamos vivendo nos dias, talvez, mais difíceis da igreja. Dias de engano. Dias cinzentos. Dias onde o sincretismo religioso tem tomado conta da igreja. Onde a verdade está ofuscada pelo engano. Onde o desejo de crescimento de algumas comunidades fez com que se perdesse de fato o fundamento e quer se crescer apenas pelo marketing. É nesse ambiente onde domina as trevas, onde domina o engano, onde domina a escuridão, onde jaz no maligno este mundo, é que nós recebemos da parte do Espírito um chamado para voltarmos à palavra, para fazer da palavra nosso referencial, para fazer da palavra a nossa guia, para fazer da nossa igreja uma igreja interessada pelo ensino. E o pastor Thomas está interessado por isso. Quer iniciar um curso onde haverá algumas cadeiras onde nós possamos estudar, aprofundar a palavra, para ter um conhecimento mais sólido dela. É elogiável essa postura do pastor e nós queremos caminhar junto, no sentido de fazer com que a igreja se interesse, cresça, se fundamente, se enraize e torne-se uma igreja conhecida por ser uma igreja que ama a palavra. Aliás, foi o próprio Jesus quem disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E também por mim, e eu me manifestarei a ele. Aliás, o famoso pregador chamado Martin Lloyd Jones, no livro Pregação e Pregadores, ele diz que nos momentos mais negros, de maiores crises da igreja, foi quando a pregação se tornou em crise. E eu completaria e diria que a pregação entrou sempre em crise quando ela se afastou da palavra. Livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz e nos recomenda que nós não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados por todo o vento de doutrina, pelas astúcias e engano dos homens. E para isso, para não ser levados por todos esses ventos, precisamos estar enraizados na palavra. Irmãos, prestem atenção, nós não estamos vivendo tempos para brincadeira. É tempo onde os nossos olhos têm que estar abertos. Temos que estar em estado de vigilância constante. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, sabedor do que viria e preconizando os últimos dias, aliás, a recomendação não é dele, mas do Espírito, ele diz, o Espírito expressamente diz, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Esses dias eu pus num grupo da igreja um documentário alemão sobre a igreja no Brasil. Como a igreja está sendo vista de fora. É uma igreja que é facilmente enredada, enganada. A vassoura do espírito, sei lá que não estão dando esse negócio, mas é uma vassoura que é comprada por R$1.000 para afastar as suas mazelas. Rosa ungida, tudo que a gente já conhece sobre essas coisas todas que tem sido escândalo para quem conhece a palavra, mas enganando a milhões de pessoas.
Sinceramente, irmãos, se o que nós assistimos aqui no Brasil fosse em alguns países sérios, alguns pastores televisivos estavam na cadeia, porque o que tem se praticado é charlatanismo. E para isso a igreja precisa estar acordada, vigilante. Por isso o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, escrevendo a Timóteo, ele disse: prega a palavra, insta, corrige, exorta, quer em tempo ou fora de tempo, porque haverá dias em que não suportarão a sã doutrina e cercar-se-ão de mestres conforme as suas cobiças, como que sentindo comichão no ouvido, e resistirão ouvir a verdade, se entregando às fábulas. Por isso, Jesus, num dado momento do seu ministério, ele ouve um questionamento de um grupo sobre a questão do casamento. Ele diz algo que só se torna para nós basilar. Depois de alguns questionamentos acerca da mulher que havia casado com mais de um marido, e eles levantam aquele questionamento para Jesus, e Jesus diz, dá uma resposta que atravessa os pórticos da história, que serve para nós hoje. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. E o Salmo, aliás, o livro a carta de Paulo a Timóteo, Paulo dá uma recomendação a Timóteo que é singular. Ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Às vezes a gente pensa que essa recomendação é só para pastor, mas a igreja precisa conhecer a palavra, amar a palavra, desejar a palavra, saborear a palavra como mel. Vi de Salmo 19, o salmista como trata a palavra com aquela relação de amor, de anseio. Bem-aventurado é o varão que não se detém no conselho dos ímpios, não aceita o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque será como árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Josué, depois de ser chamado por Deus para a difícil tarefa de substituir aquele que tinha sido ícone, um referencial para o povo judeu, Moisés, a primeira recomendação que ele recebe da parte de Deus é: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que possais cumprir tudo quanto nele está escrito. E aí vem uma promessa: e então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Para a igreja que ama a palavra, para a igreja que entende que a palavra é referencial, eu queria, portanto, concluir de forma bem sucinta e supersônica o que a igreja precisa saber. Queria compartilhar com vocês 4 realidades que a igreja precisa saber. Em primeiro lugar, a igreja precisa saber que a Escritura testifica de Cristo. Porque conquanto nós somos chamados para amar a palavra, para estudar a palavra, para conhecer a palavra, nós não podemos tratá-la apenas como um livro de conhecimento, onde eu vou me apresentar como sabedor, como intelectual. Mas nesse livro há uma revelação. Vocês podem imaginar o que é que eu estava pensando aqui agora? Não sabem, porque sem revelação nós somos como um barco à deriva. Nós somos como uma folha jogada ao vento.
Mas esse livro faz a revelação de uma pessoa, que é Cristo Jesus. Ela só tem significância porque ela não é apenas o livro, mas revela aquele que é a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Os judeus é que tratavam a Bíblia com esta sensação de que ela poderia dar a vida eterna. Jesus diz: examinais as Escrituras e julgais ter nela a vida eterna. Mas são elas que testificam de mim. Mas não quereis vir a mim. Notem que o estudar, o examinar a palavra, não significa a relação direta com Cristo. Conquanto a relação direta com Cristo geralmente revela a relação com a palavra não revela a relação com Cristo, porque assim faziam os judeus. Examinavam, estudavam, mas não queriam ter relação com aquele que era a palavra encarnada. Por isso lá no verso 46 desse mesmo capítulo 5 de João, ele diz assim: se cresceis de fato em Moisés, crerias em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. A palavra é testemunho dele sempre. Vocês lembram daquele texto de Lucas 24? Um dos textos mais significativos nesse sentido, quando 2 dos discípulos, aquela manhã de domingo, estavam desacreditados, desesperançosos, voltando para a aldeia de Emaús, sem esperança, vivendo sob o signo da última notícia do Cristo morto, e saem lamentando pela estrada, até que de repente Jesus ressurreto entra no caminho deles e diz: o que ides tratando enquanto caminhais? E eles olham para Jesus sem discernir quem era aquele, e diz: és porventura o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os últimos acontecimentos? Aí Jesus ironicamente diz: quais? Acerca de Jesus, varão valoroso, profeta, poderoso em obras e em palavras, a quem achávamos que era ele o restaurador de Israel, mas já é hoje o 3º dia. É bem verdade que algumas das nossas mulheres foram lá e disseram ter tido uma visão de anjo, os quais disseram que ele havia ressuscitado, e elas deram essa notícia aos outros discípulos, e eles foram lá e constataram: mas o seu corpo lá não está. Jesus disse: honestos e tardes de coração para creres. Porventura não convinha que o Filho do Homem padecesse e entrasse para a sua glória? E aí o que se diz no versículo 27 é basilar. Ele diz: e começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, e mostrando para eles tudo que estava escrito ao seu respeito. Ou seja, a Escritura dá testemunho de Cristo. Lutero costumava dizer que as Escrituras era o berço ou a manjedoura onde repousava o menino. Não fiquemos, pois, a examinar o berço ou a manjedoura, esquecendo-se do menino Deus. É como os sábios que são, ele compara também a estrela e a casa, onde os sábios foram guiados pela a estrela, a Bíblia. E nós não podemos ficar na curiosidade astronômica, esquecendo-se da casa e do menino. É como a caixa que tem uma joia preciosa. Nós não podemos ficar encantados com a caixa, com a embalagem, esquecendo-se da joia que é Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, 19 e 20, ele diz assim: porque não somos mais estrangeiros, nem peregrinos, mas somos concidadãos dos santos, fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, do qual ele mesmo, Cristo, é a pedra angular. Amém? Portanto, primeira coisa que a igreja precisa saber no trato com a palavra é que as escrituras testificam de Cristo.
Então não leiam a Bíblia com esse olhar investigativo, mas deseje Cristo nela. Segundo, a igreja precisa entender que a Escritura criou a igreja. Talvez ouvindo assim, de relance, pareça uma heresia. A Escritura criou a igreja. Porque de fato, igreja já existia antes do Velho Testamento. Em Abraão já era igreja. E aliás, a Bíblia, o cânon não foi feito pela igreja. Mas nós não podemos esquecer que a igreja nasceu pelo querigma da palavra. Foi a palavra que a fez gerar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E terceiro, a igreja precisa entender que a Bíblia sustém a igreja. A palavra é nosso pão, é nosso sustento, é nosso alimento, é nossa substância. Quem caminha sem palavra se torna desnutrido, fraco, mole, vulnerável, sujeito a qualquer vento de doutrina e impotente quanto à pressão do mundo. Por isso Jesus, quando foi tentado, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Em terceiro lugar, a igreja precisa entender que a Bíblia dirige a igreja. Ela é quem norteia, ela é quem orienta, ela é quem por quem nós deveremos nos referenciar sempre. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. E por último, e aí eu queria a compreensão dos irmãos, que é aqui onde eu quero trazer uma mensagem para você. Por último, a Bíblia reaviva a igreja. Vamos dizer isso juntos? A Bíblia reaviva a igreja. Mais uma vez, a Bíblia reaviva a igreja. Agora vamos dizer a palavra. A palavra reaviva a igreja. Sabe por quê? Porque quando eu falo da Bíblia, na verdade eu falo da palavra. Porque é uma diferença entre Bíblia e palavra. A Bíblia pode ser apenas letras. E a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Ezequiel, no capítulo 37, narra uma experiência das mais dramáticas dele. Ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito, e me pôs dentro de um grande vale de ossos secos, e Ele me fez andar sobre eles, e eram muitos ossos sequíssimos. E veio a palavra do Senhor sobre mim e me perguntou: filho do homem, acaso pode reviver esses ossos? E ele deu a resposta que eu também daria. Talvez você também desse. Senhor, tu sabes. Porque olhar para um enfermo, para um doente, nós sempre alimentamos a esperança que pode haver sim uma intervenção e aquele enfermo sair curado. Olhar para um problema difícil, a gente sempre tem a esperança de que possa ser solucionado. Mas olhar para ossos ressequidos por anos a fio, porque já estavam esbranquecidos, secos, nos dando a ideia de que já fazia muito tempo. E a palavra do Senhor veio para ele: filho do homem, acaso podem reviver esses ossos? E aí, depois dele ter dito para o Senhor: Senhor, tu sabes, a palavra do Senhor veio para ele e disse: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E diz o texto que quando ele gritou bem alto essa palavra de ordem, os ossos começaram a se mexerem, ossos com seus ossos, começaram a ser revestidos de pele, de carne, de nervo.
Porque a palavra tem esse poder de ressuscitar quem está morto. Eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez você esteja sem esperança de reviver os dias mais gloriosos com Cristo. Sua vida está ressequida, fria, amarga, sem vida, sem brilho. Mas a palavra tem esse poder de ressuscitar. A palavra tem esse poder de trazer vida. A palavra tem esse poder de dar cara, rosto, identidade a você que está nesse mundo sem esperança. Havia um vale de ossos secos, mas eles ganharam vida na palavra. Igreja que quer ter vida, que quer florescer nesse tempo de crise, de engano, em tempos de escuridão, de sincretismo religioso, precisa de um avivamento pela palavra. A palavra precisa encher a nossa vida como igreja. Precisa tomar a nossa mente, nossos corações. Precisa fazer parte do dia a dia. Precisa ser aquela atração, precisa exercer sobre nós aquela atração diária, aquele desejo de lê-la, de encontrar Jesus nela, de saboreá-la, de fazer nela o meu referencial comportamental na escola, na faculdade, nas ruas, de me dizer como devo ser igreja. Eu vim hoje aqui em nome de Jesus dizer para essa igreja: voltemos para a palavra. Façamos dela esse, não apenas o livro, mas essa revelação de Cristo Jesus. Ele está aqui. Eu quero conhecê-lo mais. Que nós, como igreja, não sejamos mais enganados pelos charlatões da fé. Quantos lobos vorazes vestindo pele de ovelha, enganando o povo de Deus. Hoje eu vim aqui chorar com vocês para dizer: acorda, povo de Deus, para a palavra. Voltemos à palavra. É a voz do Espírito Santo hoje para essa igreja. Vamos ficar de pé. Pai, nós estamos vivendo dias tão tenebrosos, de tanto engano, e é tão facilmente nós sermos enredados, enganados. Mas hoje o Teu Espírito veio chamar-nos para a Tua palavra, veio dizer para nós que nela está a revelação de Cristo Jesus, que ela é a bússola orientadora. Lendo-a, amando-a, conhecendo-a, eu não vou ficar mais como menino, levado de um lado para o outro, mas eu vou caminhar nela vendo Cristo. Eu vou entender que ela é o meu sustento, ela é o pão, é a palavra viva. Eu vou entender que ela me dirige, que ela me orienta, mas sobretudo que ela reaviva a minha vida ressequida. Dá-nos vida, Senhor. Reveste-nos e tira-nos dessa sequidão, desse mar de terror, de morte, de que não tem vida. Mas que a Tua palavra sopre nos nossos corações a ponto de sairmos daqui hoje desejosos de conhecer, assim como aquela igreja amava a Tua palavra e era fundamentada na doutrina dos apóstolos. Queremos ser assim, que o rio da Tua palavra corra sobre esta igreja. É o que nós te desejamos, te pedimos e desejamos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Que Deus abençoe a Igreja Rio.